Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 16. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 16. E vamos ler até o 4, verso 6. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do 16. Diz assim: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. E disse mais: Isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e os dos animais para baixo, para a terra? Assim, percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Então, vi que toda a fadiga e toda a habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Precisamos de ti mais uma vez. Peço a Deus que o Senhor fale, porque senão será um tempo desperdiçado. Meus irmãos ficarão ouvindo eu falar e nada vai lhes aproveitar se o Senhor não falar. Então, por favor, ó Deus, que o teu Espírito esteja sobre nós. Que o Senhor me use nessa noite, apesar das minhas fraquezas, falhas e incompetências, que o Senhor fale, pois nós precisamos da tua voz nessa noite. Eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que é totalmente moldada pela competição. Essa ideia já vai desde a tenra infância, quando nós ficamos lá na escola, vendo as notas, vendo quem tira a nota maior, quem é o melhor aluno. Temos alguns estímulos a essa competição, Olimpíadas de matemática, Olimpíadas de física, de química, e somos treinados desde cedo a competir, a comparar, a disputar. Quando chegamos na vida adulta, para o trabalho, é a mesma coisa. Todo desempenho tem que ser avaliado numa corrida para sermos promovidos. Eu preciso ser melhor do que aquele que está do meu lado, porque para a vaga de chefia é só um, nós somos 5, então eu preciso ser melhor, eu preciso superar.
Existe toda uma cultura de empresas que estabelecem metas cada vez mais e mais opressivas, obrigando as pessoas numa disputa para ver quem vai atingir a meta. E esse espírito de competição, esse espírito de disputa, fica evidente nas redes sociais. Todo mundo vai para as redes sociais para mostrar, né, como o prato de comida é bonito, a roupa, as viagens, as ostentações, como se estivéssemos num palco de comparações. Isso acaba permeando toda a nossa vida. E alguns ficam olhando para a vida do outro e dizem: eu preciso alcançar, eu preciso superar. A competição, ela é celebrada. Na sociedade que nós vivemos, a competição, ela é celebrada como um motor do progresso. Quantas e quantas pessoas você vai ouvir dizer que toda a tecnologia, todo o desenvolvimento que nós tivemos na humanidade se deveu à competição. Nas guerras, a tecnologia aumenta, se desenvolvem tecnologias que são usadas para guerra e depois vão ser usadas em tempo de paz, mas se vê na competição um elemento positivo na sociedade. Mas qual é o custo de nós vivermos numa sociedade que está o tempo inteiro competindo? Qual é o custo de uma comunidade, de uma sociedade composta por pessoas que estão o tempo inteiro competindo? É isso que Eclesiastes vai nos mostrar aqui, nessa vida debaixo do sol. Como eu tenho dito ao longo dessa série em Eclesiastes, o conceito de vida debaixo do sol é muito importante para compreendermos a mensagem do pregador. E o conceito de debaixo do sol é uma vida sem a referência a Deus. É uma vida sem levar a existência e os propósitos de Deus em conta. Então, essa vida debaixo do sol, vivida em total competição, ela é fruto, na verdade, da inveja e da vaidade. Hoje nós vamos ver como o pregador expõe essa futilidade do trabalho competitivo e vamos ver um caminho diferente proposto pelo Evangelho. O texto começa, então, falando do reino da injustiça, de como a injustiça reina nesse mundo debaixo do sol. Vê ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça havia mais maldade. O que ele está descrevendo aqui é o lugar onde deveria haver justiça, lugar onde deveria haver conserto, mas no lugar de juízo havia maldade, no lugar de justiça havia mais maldade. Não é muito diferente de hoje. Tantos lugares que a gente espera que haja justiça, tantos lugares que a gente espera que haja juízo, e não há. Olhamos para o judiciário, olhamos para o governo, olhamos para tudo que tem ao nosso redor de estrutura e encontramos injustiça e maldade. E isso não é algo recente, isso é algo desde sempre, porque o pregador já está dizendo isso desde o seu tempo. A realidade desse mundo é uma realidade de um lugar onde não devemos contar que de onde deveria vir justiça, virá justiça. Nesse mundo, debaixo do sol, de onde deveria vir justiça, vem maldade. Então, aqui no verso 17, ele remonta para o texto da semana passada, né, para o início do capítulo 3. E ele, como consolo, como uma visão de quem entende o que está acontecendo, ele diz: então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Então ele está reverberando aquilo que ele fala no poema do tempo, né? Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então ele considera que, mesmo vivendo num mundo injusto, mesmo vivendo num mundo cheio de maldade, ele entende que haverá um tempo onde isso vai terminar. Como nós lemos também no Salmo 37, no início do culto.
Ele diz: Deus julgará o justo e o ímpio, na hora que o tempo chegar. Mas então ele medita no que acontece, na razão desse tempo ainda não ter chegado. E ele medita dizendo: olha, verso 18, eu disse mais, isso o quê? Esse juízo substituído por maldade, essa justiça substituída por mais maldade, isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como animais. Então, o que o pregador está nos dizendo aqui é que Deus permite que a maldade, que o pecado esteja tão entranhado na nossa sociedade, esteja tão entranhado no nosso modo de viver, para que o ser humano possa olhar para si e entender que é como um animal. Sem a intervenção de Deus, sem os valores de Deus, sem que Deus atue no ser humano, o ser humano é simplesmente como um animal. E como argumento para essa afirmação, ele afirma que Deus está mostrando, está nos fazendo ver que nós somos como animais. Ele vai usar dois argumentos aqui para comprovar essa afirmação. Verso 19: porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então, o primeiro argumento dele, de que nós, sem a presença e as motivações de Deus, na vida debaixo do sol, nós somos como os animais, é que, da mesma forma que os animais morrem, nós morremos. Da mesma forma que eles têm um tempo de vida determinado, nós também temos. Não existe nenhuma diferença prática, nenhuma vantagem do ser humano em relação aos animais, quando se trata da questão da morte. Porque todos vão passar pela morte. E no 20 ele vai dizer que ao morrerem, todos vão para o mesmo lugar. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo da terra. O pregador está dizendo que numa vida sem Deus, num mundo, num olhar para o mundo, sem a perspectiva divina, nós não temos como afirmar que há alguma diferença de destino entre o ser humano e os animais. Então, o primeiro argumento é que a morte alcança todos. O segundo argumento é que todos vão para o mesmo lugar, se considerarmos a vida apenas como a vida debaixo do sol. Isso é uma demonstração, isso aponta para Gênesis 3, porque, se você se lembra, o desejo de Adão e Eva, quando comeram do fruto, era serem como Deus. A serpente disse para eles: olha, se vocês comerem desse fruto, Deus sabe que vocês, como Ele, serão conhecedores do bem e do mal. E Deus está demonstrando através do pecado, através da vida debaixo do sol, dessa vida que nós vivemos com o pecado entranhado em nós, que nós ficamos muito longe do objetivo e nos aproximamos muito mais dos animais do que de sermos deuses. Esse foi o resultado do pecado. Deus está nos mostrando que nós somos como animais dentro dessa vida competitiva que não leva a nada. Essa competição alimentada pela injustiça, onde um quer subir às custas do outro, um quer fazer melhor do que o outro, independente do que venha acontecer, ter vantagem é o mais importante. O que nós precisamos ver com esse texto é que é uma tolice diante da realidade da morte. Tudo que nós fizermos para avançar nesse mundo, para sermos os vencedores desse mundo, tudo é vapor, porque no final todos morrem e todos vão se tornar pó. Não há nenhuma vantagem. E ele continua meditando sobre a injustiça, quando ele fala da opressão. Versos 4, capítulo 4, a partir do verso 1. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol.
via as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, via a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então ele está afirmando que além dos lugares de justiça, além daqueles lugares onde nós deveríamos aguardar que viesse a justiça, e lá há maldade, para além de lá, em toda a sociedade, o que nós temos é opressões. Ele olha para os nossos relacionamentos e vê opressão. Quem oprime tem poder, quem sofre não tem consolo. Isso leva a uma conclusão amarga. Ao olhar para a vida e entender que só há opressão por conta dessa competição, por conta dessa injustiça generalizada que está em todos os relacionamentos da humanidade debaixo do sol, ele chega então a uma conclusão amarga. Verso 2: por isso, considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. E aí ele vai além. Porém, mais feliz do que uns e outros, ou seja, mais feliz do que aqueles que já morreram e mais feliz do que aqueles que ainda vivem, é aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. O que ele está dizendo é que feliz é aquele que não contempla as injustiças. Feliz é aquele que não contempla as opressões. Nós vivemos num mundo cheio delas. E nós praticamos elas e nós vemos elas. E elas estão presentes em todas as relações. Nós escolhemos viver numa sociedade que compete. Nós escolhemos viver numa sociedade onde alguns oprimem outros, onde alguns exploram outros. É algo construído por nós, pelos nossos corações pecaminosos. Essa competição que domina, onde então, na competição, os mais fortes vão dominar os mais fracos. Os que têm mais recursos vão dominar aqueles que têm menos recursos. E aqueles que têm mais recursos vão cada dia mais ter mais recursos. E aqueles que têm poucos recursos, cada dia mais terão menos recursos. Por isso que quando olhamos estudos econômicos que nos dizem que cada dia mais a riqueza do mundo está concentrada na mão de poucas pessoas. Na última vez que esse estudo foi divulgado, 1% da população mundial, 1% da população mundial detinha nas suas mãos mais de 50% da riqueza do mundo. 1% das pessoas possui mais de 50% das riquezas. Se você estender esse percentual de 1% para 20%, 20% das pessoas do mundo detêm mais de 90% das riquezas do mundo. Ou seja, 80% das pessoas do mundo estão lutando para viver com menos de 10% da riqueza do mundo. Esse é o mundo em que nós vivemos. Essa é a cultura que nós louvamos. A cultura da competição. E cada dia mais aqueles que têm, têm mais. E os que menos têm, têm menos. Esse é o mundo debaixo do sol. E existe propaganda desse mundo. Não sei se vocês já viram, as minhas referências são cada dia mais antigas, né? Porque eu sou um homem velho, então os filmes que eu vi, né? Não sei se você já viu aquele filme A Procura da Felicidade, com Will Smith, onde ele está representando uma pessoa real chamada Chris Gardner. Nesse filme, ele é recrutado por um processo seletivo, onde havia 30 homens, se eu não me engano, e havia uma vaga. E o Chris Gardner, o filme mostra o quanto ele sofria com seu filho, ele dormia no banheiro das estações, um homem capaz, um homem inteligente, e conseguiu entrar nessa seleção, e o filme mostra a caminhada dele, e no final ele consegue a vaga, e o Chris Gardner, na vida real, é um homem muito rico, é um investidor, um homem muito rico.
O problema é que nós concentramos o nosso olhar na ascensão do Chris Gardner. E quando o filme termina, está todo mundo feliz, com os olhos cheios d'água, pensando, caramba, que legal, o Chris Gardner conseguiu. Eu sou meio defeituoso, assim, e eu, quando olhei para o filme, eu fiquei pensando, só tinha uma vaga. Não importa quão bons fossem os outros 29. Se tivessem 30 Chris Gardner, nada muda ao fato de que só um ia conseguir. A estrutura limita. É a estrutura que impede. Não é o talento apenas. A estrutura impede. Você poderia ter 30 Chris Gardner lá. A estrutura determinou que somente um iria entrar. Essa é a sociedade que nós escolhemos viver. Esse é o mundo debaixo do sol. Então ele continua, para falar do trabalho propriamente dito, versos 4 a 6. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. O pregador agora vai avaliar o trabalho humano e ele percebe que grande parte do esforço das pessoas nasce da inveja, nasce do desejo de ter, ou ter o que o outro tem, ou ter mais do que o outro tem. A Érica acompanha lá uma pessoa nas redes sociais que está construindo, está gravando, está filmando a casa dela sendo construída. Meus irmãos, dá para se perder dentro da casa dela. Ela está construindo um resort para ela. Não é uma casa. É uma mansão absurdamente grande. Ela, o marido e um bebê. Numa casa que deve caber, sei lá. Dá para fazer um show lá dentro. E ela vai postando isso nas redes sociais, e as pessoas vão vendo, na cultura que nós vivemos, e todo mundo olha e pensa, poxa, eu queria ter uma casa assim. E as pessoas vão se consumir nessa busca, se consumir nesse desejo, e vão se gastar nessa corrida. Mas o pregador está dizendo que isso é vaidade. Isso é vapor. Nada disso tem valor. Então ele apresenta aqui dois extremos diante dessa realidade. Tem dois extremos. Quando contemplamos essas realidades de um trabalho competitivo, de uma sociedade competitiva, nós temos dois extremos. O primeiro, verso 5, o tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. É aquele que olha e fala, não vou entrar nessa daí não. Desisto dessa vida, desisto dessa sociedade, e vai acabar nas ruas, vai acabar na mendicância, vai acabar para trás, porque decidiu que, não, eu não tenho como participar disso, e vai ficando, e destrói a sua própria vida. Em outras traduções, aqui, onde está escrito, destrói a si mesmo, está escrito, come a própria carne, em outras traduções. Esse é um extremo, aquele que abandona a competição, aquele que abandona e desiste, porque olha ao seu redor e diz, para mim não tem jeito, e se deixa destruir. E tem o outro, que é aquele que quer trabalhar em dobro, no verso 6, melhor é um punhado de descanso, e aqui é o caminho do meio que a gente vai falar já, do que ambas as mãos cheias de trabalho. Aqui a expressão que ele está usando é como aquela que a gente pensa na criança que vai ganhar doce, Você está com uma bolsa cheia de bala e fala para uma criança assim, eu vou te dar as balas. A criança não vai assim, A criança vai assim. Porque com duas mãos cabe mais.
A expressão que ele está usando aqui é de pessoas que estão querendo encher as mãos de coisas, encher as mãos de riquezas, encher as mãos trabalhando para poder acumular e encher a sua vida de riquezas. E esse outro extremo, um abandona, o outro é ganancioso e gasta a sua vida querendo sempre mais, querendo sempre mais. E ele diz que isso é correr atrás do vento. A sabedoria está no caminho do meio, aqui no verso 6. Melhor é um punhado de descanso. O que ele está falando aqui de um punhado de descanso não é preguiça. O que ele está dizendo é: seja contente com aquilo que você precisa. Já parou para pensar que aquilo que nós temos de necessidade é muito pouco? O que nós precisamos para viver é comida, bebida, roupa e um teto. A gente não precisa de mais nada do que isso. Uma vez eu estava lá em Paraty, lá em Trindade. Lá em Trindade tem muito hippie, né? E aí eu estava andando, fazendo uma trilha para ir para uma praia. E de repente, no meio da trilha, assim, quando eu olho para o lado, sai um casal. Do nada. Então, onde é que esse casal saiu? Aí quando eu olhei com mais atenção, lá no meio do mato, eles construíram uma cabana. Lá no meio do mato. E saíram eles felizes da vida, uma casa que não tinha luz, não tinha banheiro, não tinha nada. Então saíram eles felizes da vida para vender a arte deles para gente turista, né? Que chega lá, ô família, tudo bem? Aí vai vender um cordãozinho, fazer uma trancinha na cabeça da tua filha. Eles lá vivendo, deviam estar vivendo com muito pouco dinheiro e felizes da vida. E eu parei e pensei assim: eu sou filho de Deus e tenho mais prazer na obra dos homens do que na criação de Deus. Na minha cabeça deu um nó, porque a gente olha para o rio e pensa: maconheiro, safado, né? O que a gente pensa é isso, né? Mas eles estavam mais à vontade na criação de Deus e mais satisfeitos de estarem na criação de Deus com uma vida simples do que eu. Eu quero concreto, eu quero parede, eu quero ar-condicionado, eu quero carro. Eles não. Então eu parei e meditei e falei: eles entendem um pouco mais da vida desse sentido do que eu. Porque eu estou mergulhado nessa sociedade. Então, o que o pregador está nos dizendo aqui, que é melhor um punhado de descanso. Porque se nós trabalhássemos apenas por aquilo que nós precisamos, nós trabalharíamos muito menos. Se nós estivéssemos em busca apenas daquilo que nós precisamos, nós teríamos um punhado de descanso. Não estaríamos todos afadigados, buscando ter coisas que não precisamos ter, que dizem que nós precisamos ter, e que colocam no nosso coração que nós só seremos felizes se tivermos. Mas tudo isso é correr atrás do vento. A nossa cultura nos empurra para um dos dois extremos. Ou vão desistir, vão cair em burnout, em vícios, em desistência, em mendicância, ou vão ficar obcecados em ganhar cada vez mais, em conquistar cada vez mais. E a pergunta é, então, como sair desse ciclo de injustiça? Como sair dessa realidade descrita pelo pregador aqui debaixo do sol? Como nós saímos dessa? Saímos ouvindo a voz do Mestre. Vamos lá, Mateus capítulo 22. Um contraste, porque nem sempre as mensagens têm a ver com um apoio. O que nós vamos ver agora é um contraste entre a vida descrita pelo pregador, pela vida vivida debaixo do sol, com a vida proposta pelo Criador. Mateus capítulo 22, versos 34 ao 40. Mateus 22, 34 ao 40.
Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Preste atenção, meus irmãos. Jesus está dizendo como resposta a um questionamento do fariseu, e aqui nesse momento nós não precisamos nos preocupar com o contexto dessa conversa, precisamos prestar atenção apenas no conteúdo daquilo que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a lei de Deus e os profetas são cumpridos quando nós amamos a Deus e amamos o próximo. Isso quer dizer que Deus nos criou para vivermos numa sociedade de colaboração e não de competição. A lei de Deus expressa o seu caráter. A lei de Deus expressa o seu desejo, a sua vontade. Quando Deus criou todas as coisas, o seu plano, desde o início, era que nós vivêssemos uma vida de cooperação. Porque se a lei expressa-se por amarmos a Deus e amarmos o próximo, da mesma forma que nós amamos a nós mesmos, ou seja, eu desejar para você a mesma coisa que eu quero para mim, eu trabalhar com você para que você tenha a mesma coisa que eu tenho, o desejo de Deus, o plano de Deus, desde o início, era que nós vivêssemos em colaboração. O mundo é como o pregador descreveu aqui, essa vida competitiva, o mundo é assim por causa do pecado. O mundo é assim por causa da queda. Porque o homem tentou se tornar igual a Deus e se tornou um animal. E vive para competir. Essa cultura que nós escolhemos para viver, essa forma que nós cultuamos às vezes de se viver, é a expressão do pecado. É a expressão do homem caído. Cristo veio para redimir a criação. Cristo veio para restaurar a humanidade e para que a humanidade cumpra os propósitos estabelecidos por Deus quando nos criou. Em Cristo, nós recebemos um novo coração e somos feitos novas criaturas para não vivermos mais dentro dos padrões da vida debaixo do sol. Essa vida de competição que é descrita pelo pregador, essa vida de competição e opressão que nós vemos ao nosso redor, não é a vida que Deus quer que nós vivamos. Essa vida é a vida debaixo do sol. Essa vida é a vida do mundo caído. Nós fomos criados para viver em cooperação, de acordo com os padrões e de acordo com os valores acima do sol. Deus nos criou para colaboração, para cooperação. Como eu posso afirmar isso? Se um dia você tiver paciência, eu não consegui fazer isso hoje, mas procure saber quantas vezes a expressão uns aos outros está no Novo Testamento. Está dito o quê? Levai as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, verso 2. Instruí-vos uns aos outros. Colossenses capítulo 3, verso 16. Sujeitai-vos uns aos outros. Efésios 5, 21. Amai-vos uns aos outros. Romanos 12, 10. A essência do Novo Testamento, a essência do Evangelho, a essência da vida redimida, é um servindo ao outro, considerando o outro superior a si mesmo e servindo uns aos outros. Essa é a essência da vida acima do sol.
E todo aquele que foi alcançado por Cristo está liberto, então, ou deveria estar, desse ciclo de inveja, desse ciclo de opressão. Nós deveríamos ter uma vida completamente diferente, porque na graça de Deus, nós não precisamos mais disputar nada. Na graça de Deus, nós não precisamos mais conquistar nenhum tipo de aceitação. Nós fomos aceitos diante de Deus. Ele nos dá justiça, Ele nos dá identidade, Ele nos dá segurança. E isso nos libera para amar. Nós podemos amar, porque nós não estamos mais competindo com ninguém. Nós não precisamos provar nada para ninguém, não precisamos construir nada para ninguém, porque senão nós estaremos vivendo de acordo com os valores do mundo. Se nós estivermos no mesmo ritmo, querendo as mesmas coisas, lutando pelas mesmas coisas, brigando pelos mesmos sonhos, nós estamos com o coração debaixo do sol, não vivendo a vida que Deus nos deu. Nos deu primeiramente lá no Éden, onde nós perdemos, e depois veio e nos deu novamente, quando enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Disso eu tirei 3 aplicações para nós, meus irmãos. Primeiro, a nossa relação com o trabalho deve ser outra. Nós devemos nos relacionar com o nosso trabalho de uma maneira diferente das pessoas do mundo. Nós devemos ter motivações diferentes das pessoas do mundo. Nós devemos ter um outro modo de trabalhar, diferente das pessoas do mundo. Se eu sou um empresário cristão, eu devo ser diferente dos empresários que não são cristãos. Se eu sou um trabalhador cristão, eu devo ser diferente dos outros trabalhadores que não são cristãos. O meu modo de agir e a minha motivação, por que eu faço o que eu faço, por que eu construo o que eu construo, tudo tem que ser diferente. As razões têm que ser diferentes. Porque se eu trabalho pelas mesmas coisas, se eu busco as mesmas coisas, se eu trabalho pelos mesmos motivos, eu não estou transformado, o meu coração ainda é de pedra. E não de carne. E eu não estou fazendo a vontade do meu Deus. Se eu ainda estou competindo, eu não estou fazendo a vontade do meu Deus. Segundo, naquilo que estiver ao nosso alcance, nós devemos promover a justiça. Não é porque nós vivemos num mundo debaixo do sol, onde reina a maldade, onde reina a injustiça, que nós vamos naturalizar isso. Naquilo que estiver ao nosso alcance, naquilo que estiver debaixo da nossa potência, do nosso poder, nós devemos fazer diferente. E de novo, falo como empresário cristão, se eu não posso pagar um salário digno, então eu não contrato. Eu trabalho. Eu digo isso como alguém que faz isso, tá? Eu não tenho funcionários na minha empresa. Eu sou meu funcionário, porque eu não tenho como pagar um salário digno. Eu, Guilherme, pessoalmente falando, não acredito que uma pessoa deva ganhar somente R$ 1.500 para trabalhar para mim. E se eu não posso pagar mais do que R$ 1.500 para essa pessoa, então eu não contrato. Eu vou lá e trabalho. Nós não podemos naturalizar a maldade e a opressão só porque o mundo é mau. O mundo é mau. Então eu vou viver de acordo com o mundo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso transformar o mundo? Não, não posso. Eu não posso transformar o mundo. Mas eu posso recusar-me a viver de acordo com os valores do mundo. Terceiro, nós estamos aguardando a consumação de todas as coisas. Esse mundo mal vai passar. Toda essa opressão vai passar. Toda essa competição vai passar. E nós vamos poder descansar. Nós não iremos mais ver as mais obras que se fazem debaixo do sol. O pregador diz o quê? Melhor aquele que nunca nasceu,
porque não vê as mais obras que se fazem debaixo do sol. Nós estamos sendo conduzidos por Deus para um lugar acima do sol, onde não haverá mais nada disso. Nós seremos livres, libertos, e vamos viver numa sociedade, como eu orei no começo, nós não fazemos ideia do que é viver numa sociedade sem pecado. Porque o pecado está tão entranhado em nós, tão entranhado na nossa vida, que a gente não consegue imaginar como seria um mundo sem pecado. Mas, meu irmão e minha irmã, nós vamos ver como é, quando Jesus vier buscar a sua igreja. E tudo isso vai passar. Mas até lá, vamos viver de uma maneira diferente? Vamos ficar de pé. Oh, Senhor. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Que é dura às vezes, principalmente aqui em Eclesiastes, mas é necessária para a nossa vida. Senhor, que o Senhor possa quebrar qualquer barreira que se levantou nos corações contra a tua palavra nessa noite. Tudo aquilo que foi dito por mim e que veio do meu coração seja anulado e quebrado também no coração dos meus irmãos. Mas que a tua palavra vença qualquer resistência e qualquer obstáculo para ser escrita no coração dos meus irmãos. Que o Senhor complete aquilo que eu fui incapaz de completar. Que o Senhor fale, Senhor, e supra tudo aquilo que eu não consegui expressar nessa noite. Mas que o Senhor possa continuar falando ao coração dos meus irmãos. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.